Olá, seja bem-vindo ao Panorama desta semana. A partir de agora, acompanhe o que preparamos para você. Lar dos Idosos Monsenhor Rocha organiza feijoada beneficente. O projeto cultural oferece oficinas de música, teatro e cinema para jovens e adultos. Fique ligado, o Panorama está só começando. O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha está organizando mais uma edição da Feijoada Beneficente, uma das tradições da instituição. O evento será realizado em abril e a renda obtida destinada ao trabalho social desenvolvido pela entidade assistencial. Eu sou bem tratado, eu vim para aqui em estado de saúde, eu caí, quebrei o fêmur, e aí me trouxeram eu para aqui para o asilo. Eu não tenho nada a reclamar aqui não. Todos aqui, tanto faz funcionários e funcionárias, eles fazem tudo que pode para me proteger e proteger os meus colegas. Todos aqui, plantão 24 horas, precisou de localizar, de deslocar com o paciente, eles deslocam, eles ficam 24 horas à nossa disposição. Na verdade, eles são bons. Eles trabalham bem. Sempre tratam da gente bem. Cuidam da gente. É bom o tratamento aqui. O tempo todo que eu estou aqui, não tem reclamação nenhuma, não. É um local de acolhimento para idosos carentes. Muitas vezes a gente recebe aqui idosos que não têm sequer assim, uma referência familiar, nem que seja de um primo longe. E muitas vezes está em situação de rua, né? E desabrigado, às vezes muito doente por estar realmente nessa situação. Então, assim, esse trabalho é muito importante, né? Porque trata-se, né, da vida do ser humano, de estar acolhendo alguém. A gente aprende a conviver com o gosto deles, a atender aquilo que eles acham primordial, talvez não seja para a gente. O que eles gostam, talvez para a gente é uma coisa banal, uma coisa simples, sem valor, mas que para eles tem muito valor. Então a gente aprende a viver, né, a realidade deles.
já estamos começando a mobilizar a sociedade para realizar a feijoada. Então esperamos que a sociedade esteja aqui no dia 30 de abril, das 11 às 14 horas, saboreando com nós mais uma feijoada. A pessoa pode saborear aqui e pode levar para casa. A gente acha importante saborear aqui porque eles veem o nosso trabalho. E daquele momento de confraternizar com todo mundo, com quem é vicentino, quem não é, os visitantes, temos show, né? Então eu acho que sim, do dia que a pessoa se sentir melhor, quiser comprar para levar para casa ou ficar aqui, nós agradecemos a presença de cada um. E nós estamos aqui na luta, é uma obra difícil, né? Uma obra social que sempre é difícil. Com muita dificuldade, nós estamos vencendo. Na luta com a nossa diretoria, com nossos funcionários, com nossos servidores, cuidando dos idosos. Semana do Consumidor. No quadro Pense Direito, o advogado Lucas Cota de Ramos fala sobre os direitos de quem adquire produtos pela internet. Veja agora. Direitos do consumidor. É importante relembrar alguns direitos que os consumidores têm no Brasil. Para as compras feitas na internet, ou de maneira geral, para as compras feitas à distância, sejam elas pela própria internet, ou até mesmo por telefone ou por catálogo, em que o consumidor não tem acesso direto àquele produto que está sendo comprado, não pode testá-lo, experimentá-lo, existe o chamado direito de arrependimento. É o direito que os consumidores têm a contar da data da chegada do produto na sua residência até 7 dias para manifestarem o seu arrependimento. Ou seja, o produto chegou em determinado dia. A partir desse dia, conta-se até 7 dias corridos. Se dentro desse prazo o consumidor não quiser mais o produto, por qualquer motivo que seja, independentemente de defeito ou não, não é necessário motivar. Basta dizer que não quer mais o produto, ele comunicando à empresa que vendeu nesse prazo de até 7 dias corridos, ele tem o direito de arrependimento, a empresa tem que providenciar a coleta do produto e, chegando o produto certinho na empresa de volta, ela tem que providenciar o estorno do valor que aquele consumidor pagou, a restituição daquele valor que foi pago. Esse é o direito de arrependimento para compras à distância. Não é para qualquer tipo de compra. Se o consumidor vai presencialmente até a loja, escolhe o produto e compra ele, aí não existe direito de arrependimento pela lei, ok? Alguns outros direitos que os consumidores têm no Brasil, né, como é muito sabido, é o direito da garantia. O consumidor tem, para os bens duráveis, o prazo de 90 dias de garantia, no mínimo, né? Esse é o prazo legal de garantia. Nada impede a empresa de abranger esse prazo, de estender esse prazo, mas ela tem que respeitar esse mínimo de 90 dias, de maneira que, a contar da chegada do produto, da entrega do produto na casa daquele consumidor, se por acaso ele manifestar, apresentar algum vício, algum defeito, dentro desses 90 dias do prazo de garantia legal, ou ainda de maior prazo, se houver uma garantia complementar contratual, mas se ele manifestar algum defeito nesse prazo de garantia legal, por exemplo, o consumidor tem que acionar a empresa também no prazo, e uma vez acionada a empresa, ela tem que recolher o produto e averiguar. Ela tem o prazo de 30 dias para fazer a averiguação. Diferentemente do que muitos pensam, a empresa não é obrigada a restituir o valor nesse momento inicialmente. Ela tem esse prazo que a lei garante, de até 30 dias. Uma vez finalizado o prazo de 30 dias, aí sim, se a empresa não der nenhuma resposta satisfatória, aí sim surge para o consumidor o direito de, conforme ele quiser, escolher uma das seguintes alternativas. A primeira delas é exigir um produto novo, um produto semelhante, que esteja novo, que esteja sem problema. A segunda alternativa que ele tem é exigir o abatimento proporcional no preço. Imaginemos que seja um produto que tenha cerca de 10 funções, só que somente uma dessas funções apresentou defeito e ela não interfere com as demais funções, só que ainda assim é uma função que não existe mais pelo defeito. O consumidor, caso queira ficar com o produto, ele pode negociar com a empresa da seguinte forma: olha, eu paguei, por exemplo, R$ 2.000 nesse produto e uma das funções agora não está operante.
Então, eu quero um abatimento de 200, 300 reais, vocês me devolvem 200, 300 reais aí, eu fico com o produto e assim a vida segue. Também é um direito do consumidor exigir isso aí, claro, depende de uma negociação com a empresa em relação ao valor, tá? E a terceira alternativa é realmente o consumidor exigir o seu dinheiro de volta. E nesse caso, o dinheiro volta com correção monetária. A lei é clara, tem que haver uma correção monetária para atualizar aquele valor ali de acordo com aquele tempo entre o que foi pago e entre o que será reembolsado ali, aquele tempo que transcorreu. Então, basicamente, esses são alguns direitos dos consumidores para as compras feitas, sobretudo em relação às compras feitas à distância, até mesmo na internet, ou até mesmo por telefone, por catálogo também. Isso tudo se encaixa em compras à distância. Esteja avisado e exerça os seus direitos como consumidor. Agora é hora do quadro Saúde Mental com o professor e psicólogo Caio Gomes. Olá pessoal, a partir de hoje e nos próximos programas, nossos próximos encontros, falarei de um tema extremamente importante, sobre diabetes. Esse ano faço 15 anos como portador de diabetes tipo 1. E esse tema tem aparecido cada vez mais na minha vida, cada vez mais tenho compartilhado com as pessoas e escutado cada vez mais perguntas sobre como eu tenho convivido, como eu tenho vivido nesses 15 anos com a diabetes tipo 1. Então, motivado pela necessidade de falar sobre esse tema tão importante, sobre essa doença crônica que vem, de certa forma, estando presente na vida de muitos brasileiros, senti a necessidade, a partir desses 15 anos, de falar um pouquinho desse lugar de quem vive essa doença já há quase 2 décadas. Queria dizer também, nesse primeiro momento, que a minha fala, de forma alguma, exclui a importância da fala do médico, exclui a importância de procurar os profissionais corretos, o médico, aí na pessoa no papel do endocrinologista, o nutricionista também, o educador físico. Então, não quero de forma alguma tirar a importância de cada profissional no cuidado à diabetes. Vou falar aqui do lugar de psicólogo. Eu quero trabalhar e falar um pouquinho da diabetes relacionado à saúde mental, de como que isso impacta na nossa vida, e também de uma pessoa que convive com essa doença há 15 anos. Neste primeiro encontro, eu quero deixar para as pessoas que estão me ouvindo algo que eu trago nessa experiência, nessas vivências de alguns anos sobre a diabetes. Nós temos um autor muito importante em saúde mental, chamado Vidal Galarrondo, e ele fala sobre uma situação extremamente importante que a gente pode perceber na diabetes. Toda doença, segundo Vidal Galarrondo, toda psicopatologia, ela possui uma forma e um conteúdo. O que seria a forma de uma doença? A forma de uma doença seriam as características que elas possuem em comum. Por exemplo, a diabetes, ela possui característica em comum para todas as pessoas. Isso seria a forma da diabetes. Por exemplo, o excesso de açúcar. Por exemplo, a hipoglicemia. Por exemplo, a hiperglicemia, que é o aumento da glicose. Mas nós temos algo extremamente importante em todas as doenças, em todas as psicopatologias, como diz Vidal Galarrondo, que é o conteúdo. E é isso que eu quero deixar hoje para a gente pensar um pouquinho. O que seria conteúdo? O conteúdo é a forma como nós, enquanto seres humanos, enquanto singularidade, reagimos a determinadas doenças. O conteúdo é a forma como nós percebemos, sentimos, enfrentamos, criamos estratégias a partir das nossas vivências para cada doença. Em relação à diabetes, então, temos a forma da diabetes, mas é muito importante compreendermos que o autoconhecimento, compreender um pouco o que a gente gosta, compreender um pouco a nossa própria história de vida é fundamental para que a gente tenha um prognóstico melhor. O conteúdo é falar um pouco de nós e a forma como nós nos relacionamos com cada doença. Então, apesar das doenças terem um núcleo comum, elas podem acontecer e podem se desenvolver em cada pessoa de forma muito diferente. Até mais, pessoal. Uma iniciativa cultural de Caratinga está oferecendo oficinas artísticas para jovens e adultos. O projeto Cultura e Arte Transformadoras foi lançado em fevereiro e em abril deve iniciar uma turma de cinema de animação.
A minha intenção é desenvolver o talento desses alunos, né, buscando mostrar para a comunidade de Caratinga que a arte não é só um hobby, né? A arte é uma profissão. As oficinas são de teatro, música, a música é o canto, né? E técnicas musicais também. A fotografia, né? Que a fotografia vai ter esse despertar das técnicas utilizando um celular, que muitos dos meus trabalhos que hoje estão sendo apresentados, né, vamos dizer, para o Brasil e para o mundo, foram feitos com celular, então a pessoa tem a capacidade de estar desenvolvendo, né, esse trabalho com celular. Culinária vegana, que é hoje o destaque, né? E também a tradicional, todas as duas vão ser desenvolvidas a nível de coquetel. Tem artesanato musical, que vai ser através do Veveto, que tem o projeto Batuque Batucada. Tem o Vini com cinema, tem história da arte para os artistas terem essa maturação da própria arte, né? Porque, igual eu comecei a fazer, e gostei muito, e assim já me deu novas ideias de novos projetos. Foi uma das primeiras técnicas de cinema, né, utilizada até na composição de cinema. Então, os primeiros filmes foram feitos com fotografias e com esse tipo de aceleração. E ela foi evoluindo, né? Hoje a gente tem aí grandes indústrias que trabalham só com stop motion, inclusive longas são feitas inteiramente com stop motion. Então a gente vai trabalhar dentro dessa oficina aqui e a gente espera ter resultado, quem sabe, né, até alguma produção aí, né? Porque o stop motion, a técnica do stop motion não é só a animação em si, né? Mas a gente vai ter que trabalhar com a roteirização, a gente precisa ter uma história, com a questão de iluminação, de continuação do filme. Então o espaço ele tem que ser preservado e o horário que foi gravado, aquele horário tem que ser preservado para não dar o efeito de iluminação diferente de um dia para outro. E ele vai ter uma duração de 3 meses, né, sendo 2 vezes por semana. E os cursos eles vão acontecer no espaço, no DOC, né, que é esse espaço aqui que a gente está gravando, que é um espaço que nos permite essa possibilidade, né? Além de ter um espaço, também tem equipamentos que a gente vai poder trabalhar, como computadores, projetores, né, tripés e celulares. O Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acessar as nossas redes sociais. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. Até a próxima edição.